Convido o acadêmico José Evânio Guedes, presidente da Academia Leonística de Cultura do Ceará. Convido o acadêmico Pedro Jorge Medeiros, segundo vice-governador do Distrito LA4. Convido a compor a mesa o acadêmico Antônio Nogueira Filho, presidente da Academia de Veterinária do Ceará. Convido o acadêmico Javison Saraiva Cruz, vice-presidente da Academia de Direito do Ceará, o nosso palestrante desta noite. Convido o acadêmico Moisés Cortado Sobrinho, presidente da Casa do Leão, que nos acolhe. Convido o acadêmico Epifânio Menezes de Oliveira, presidente imediato da Alesse. Convido o acadêmico José Odimar de Lima, o secretário da Alesse. Queria registrar a presença do nosso convidado, Yunari Targino, do Lions Club de Lisboa, Belém, e autor do livro Desenvolvendo Organizações, uma abordagem transpessoal. Desenvolvendo Organização numa mostragem transpessoal. O companheiro Yunari Targino é cearense, é ex-Léo Melvin Jones, e foi o primeiro cearense, o primeiro brasileiro a assumir a presidência de um Lions Club na Europa. Então é nosso convidado e vai ser convidado pelo presidente para compor a mesa. Traz uma cadeira aí. É sócio na área do Melvin Jones. Sócio honorário do Lions Club Fortaleza, Melvin Jones. Pode pegar a verba. Acadêmico presidente. Convido para compor a mesa o ex-governador do distrito, o ex-governador imediato, Carlos Martins Bezerra. Está rendendo. Presidente, a mesa está composta. Presidente, a mesa está composta. Invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz universal entre as pessoas, declaro aberta a sessão solene da ALES 2018. Obrigado. 2018-2020, com a finalidade de apresentar a palestra à Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegado do Estado do Ceará. E o faz no intuito do desenvolvimento, progresso da cultura de um modo geral e, em especial, no âmbito do Distrito LA4. Quero acolher com muito carinho todos os acadêmicos, convidados e autoridades aqui presentes. Sejam todos bem-vindos. Boa noite. Boa noite. Solicito a presença do companheiro Leão Edson Rola para fazer guarda ao pavilhão nacional. Solicito a presença da acadêmica Nirvanda para fazer guarda ao pavilhão do Estado do Ceará. Solicito a presença do companheiro Leão e acadêmico Ida Carneiro para fazer guarda à nossa bandeira da Alesse.
E agora convido a todos para de pé, cantemos a primeira estrofe e o estribilho do hino à bandeira. Salve é lindo pendão da esperança, salve é símbolo augusto da paz, tua nobre presença, lembrança, a grandeza da pátria nos traz. Recebe o afeto que se insere em nosso peito juvenil, ele o símbolo da terra, da amada terra do Brasil. Podemos sentar. Solicito a presença do companheiro Leão Moisés Furtado Sobrinho para servir de mestre de cerimônia nesta solenidade. E que se apresente à frente da mesa para receber o medalhão, símbolo da função. Companheiro, muito obrigado por ter aceito essa missão. Passo a palavra ao mestre de cerimônia para que ele dê prosseguimento à sua função. Nós agradecemos a honra do nosso companheiro presidente e, dando prosseguimento aqui à nossa solenidade, nós convidamos para fazer a reflexão o nosso acadêmico José Antônio Ximenes. Eu vou dispensar o José, que é meu irmão, né? E Agradecer o professor Antônio Ximenes acrescentar o Benevides. Muito bem, obrigado. A nossa reflexão foi colhida dessas mensagens que aparecem no WhatsApp e que não têm autor definido. Um festival de figuras de linguagem. Começa com indagação. Alguém sabe explicar no português claro, direto, sem figuras de linguagem, o que quer dizer a expressão no frigir dos ovos? A resposta: quando comecei pensava que escrever sobre comida seria sopa no mel, mamão com açúcar. Só que depois de um certo tempo dá crepe e você percebe que comeu gato por lebre e acaba ficando com uma batata quente nas mãos. Como rapadura é doce, mas não é mole. Nem sempre você tem ideias e para descascar esse abacaxi só metendo a mão na massa. E não adianta estourar as pitangas ou simplesmente mandar tudo às favas, já que é pelo estômago que se conquista o leitor. O negócio é ir comendo o mingau pelas beiradas, cozinhando em banho-maria, porque é de grão em grão que a galinha enche o papo. Contudo, é preciso tomar cuidado para não azedar, passar do ponto, encher linguiça demais. E além disso, deve-se ter consciência de que é necessário comer o pão que o diabo amassou para vender o seu peixe. Afinal, não se faz uma boa omelete sem antes quebrar os ovos. Há quem pense que escrever é como tirar doce da boca de criança e vai com muita sede ao pote. Mas, como o apressado come cru, essa gente acaba falando muita abobrinha. São escritores de meia tigela. Trocam alhos por bugalho e confundem Carolina de Saleitão com caçarolinha de açaleitão. Há também aqueles que são arroz de festa, com a faca e o queijo nas mãos, eles se perdem em devaneios, piram na batatinha,
viajam na maionese, etc. Achando que beleza, não põe mesa, pisam o tomate, enfia o pé na jaca e no fim, quem paga o pato é o eleitor. O leitor que sai com cara de quem comeu e não gostou. O importante não é cuspir no prato que se come, pois quem lê não é tudo farinha do mesmo saco. Diversificar é a melhor receita para engrossar o caldo e oferecer um texto de comer com os olhos, literalmente. Por seu lado, se você tiver os olhos maiores que a barriga, o negócio desanda e vira uma verdadeira angu de caroço. E aí, não adianta chorar sobre leite derramado, porque ninguém vai colocar uma azeitona na sua empadinha, não. O pepino é só seu. E o máximo que você ganhar, que você vai ganhar, é uma banana. Afinal, pimenta nos olhos dos outros é refresco. A carne é fraca, eu sei. Às vezes dá vontade de largar tudo e plantar batatas. Mas quem não arrisca não petisca, e depois, quando se junta a fome com a vontade de comer, as coisas mudam da água para o vinho. Se bananar de vez em quando é normal, o importante é não desistir, mesmo quando o caldo entornar. Puxa a brasa para a sua sardinha, que no frigir dos ovos, a conversa chega à cozinha e fica de se comer rezando. Daí, com água na boca, é só saborear, porque o que não mata, engorda. E como dizem os portugueses, no frigir dos ovos é que a manteiga chia. Obrigado. Nós queremos registrar a presença dos companheira Aldenho, companheira Irenilde, domadora Nair Macedo, companheira Terezinha de Jesus e o nosso companheiro Ilnário Targino. E a companheira Cleide Holanda. Queremos registrar também os aniversariantes do mês. José Reinaldo Teixeira, aniversário do dia 5 de agosto. Luiz Gonzaga Porto Pinheiro. José Napoleão de Carvalho. Francisco de Assis Almeida Filho. E o acadêmico correspondente Aurélio Pires. Nós passamos a palavra aqui para o nosso secretário, o acadêmico Odimar, para proceder à execução do expediente da secretaria. Boa noite a todos. Vamos lá, então, ao nosso expediente de hoje. Começaremos pela Associação Internacional dos Clubes, Distrito 4, Academia Leonista de Cultura no Ceará, Alessi, portaria número 01/18. O presidente da Academia Leonista de Cultura no Ceará, Alessi, no uso das atribuições institucionais que lhe competem, resolve instituir uma força-tarefa coordenada pelo presidente da Alessi, acadêmico Evânio, com a finalidade precípua de aumentar a pontualidade e a assiduidade dos acadêmicos alessianos nos eventos promovidos pela citada entidade cultural. A força-tarefa instituída, composição organizacional de liderança, primeiro, acadêmico Antônio Ximenes Benevides, para Paulinho. Segundo, acadêmico Carlos Antônio Martins Bezerra Pifão. Terceiro, o acadêmico Francisco de Assis Almeida Filho, aniversariante. Quarto, foi Menezes de Oliveira, presidente do. Quinto, o acadêmico José Otmar de Lima.
Sexto, o acadêmico Manuel Souza Carmo, presente. E sétimo, o acadêmico Moisés Furtado Sobrinho. Atribuições competenciais dos líderes. 1. Estabelecer contato eletrônico, telefônico, presencial e ou pessoal com os acadêmicos da Alesse, selecionados por cada um dos 7 líderes grupais da Força Tarefa. A missão baseia-se na afinidade, certo grau acentuado de amizade entre o líder e os confrades, propiciando assim o retorno da assiduidade destes confrades. Empreender ações e atividades eficientes e capazes para certificar que a diretoria da Alesse empregará todo o esforço para respeitar os direitos fundamentais e acessórios dos acadêmicos. E a atuação com criatividade pessoal, objetivando atrair os acadêmicos para participarem dos eventos promovidos pela mencionada academia. Terceiro lugar, cada líder deverá elaborar relatório sintético bimestral acerca das suas ações concretas e quais as dificuldades encontradas para convidar e ou persuadir os acadêmicos de seu grupo a fim de aumentar a dita frequência. Gabinete da Presidência da Alesse, em Fortaleza, 12 de novembro de 2018, resiste-se, publique-se e cumpra-se. Acadêmico José Antônio Guedes, presidente. Muito bem. E da portaria, presidente. Presidente, eu peço permissão para acrescentar algo mais no expediente. É só falar rapidamente sobre o nosso segundo CD, que aconteceu dia 24 e 25, sábado e domingo, aqui no céu. Quer dizer, quem perdeu a oportunidade de ir para o céu esse final de semana, né? Várias pessoas podiam ter ido para o céu. Centro Espiritual Uirapuru, tá certo? Um ambiente espetacular, maravilhoso. Eu não conhecia, muito bom, mas o nosso CD aconteceu. Tivemos lá a formação de mesa, tivemos lá muitos companheiros e companheiras, e também percebemos a ausência de muitos clubes. Quer dizer, a gente fica meio triste aqui. O interior se fez presente, mas de qualquer maneira foram prestadas contas dos objetivos, que era os presidentes de regiões, com as suas divisões, apresentar os seus relatórios, os seus trabalhos, as suas ações. Foi lido lá, alguns clubes estão inadimplentes nos seus afazeres, nas suas obrigações, e outros não, mas foi um momento de chamar a atenção para que cada clube procure cumprir o seu papel. Se tiver dificuldade, procurar o assessor do governador e ou a secretária do Distrito Araquara, que é a Karine, e receberá todo o apoio. Outro fato que eu acho importante comentar é que nós estivemos em Itapiúna no sábado e no domingo, instalando a terceira Casa de Cultura do Estado do Ceará. Nós temos a primeira instalada já no Cedro, funcionando, atuando na educação principalmente, as escolas, principalmente as públicas, com os alunos escrevendo, fazendo livro, quer dizer, isso é uma puxada da cultura, né? A segunda foi de Icó e a terceira a de Itapiúna. Foi instalada, muita gente lá, muitas autoridades, teve presente lá a SEG, que é a Associação Cearense de Jornalistas do Interior, na pessoa do seu presidente, João Ferreira do Nascimento, teve a Academia Cearense de Retórica, com o seu presidente, Dr. Neusimar Gomes de Moraes, teve a UMES, que é a Academia de Letras dos Municípios do Ceará, com o seu presidente, o Tizim, Francisco Cariquino Ferreira da Silva, e mentor dessas academias, dessas casas de cultura, aliás. O representante do Centro Cultural do Ceará se fez presente, a Academia de Letras e Artes do Ceará, eu tive a honra e o prazer de representá-la, a Alesse, como presidente não pôde estar presente, eu dei um plazinho lá pela Alesse. A Livraria dos Escritores Cearenses
esteve representada pelo ex-governador e deputado federal Luiz Gonzaga da Fonseca Mota, e lá a FECONAS, que é a Federação das Congregações das Associações Comunitárias de Itapiúna, com a sua presidente, a senhora Maria do Carmo Silva Dias. A OAB se fez representar pelo doutor Francisco Aprígio da Silva. Foi um momento importante, interessante, e o pessoal lá ficou empolgado, né, com a cultura. Eu fiz aqui no final da coisa aqui, algumas palavrinhas sobre a cultura e verso. Eu não sei se... Vamos deixar para depois, né? Depois todo mundo lê. Quando tiver no jornal, o pessoal lê, né? Muito bem. Era isso então, pessoal. Muito obrigado, presidente. Expediente. Obrigado, companheiro. Nós convidamos o nosso acadêmico Pedro Jorge Medeiros para fazer a apresentação do palestrante, o acadêmico Jadson Saraiva Cruz. Boa noite. Antes de começar aqui a apresentação do nosso queridíssimo amigo, colega e companheiro Jadson Cruz, eu queria só dar duas palavrinhas sobre o CD. Primeiramente, homenagear o nosso governador, que no ato de heroísmo, o sogro morreu essa semana, ele deixou a mulher em Mombaça, não adiou a reunião, que ele poderia ter adiado a reunião, e veio com toda a dor, com toda a dificuldade, e ainda trouxe um grande contingente de companheiros lá de Mombaça. E agradecer também aos nossos companheiros do Melvin Jones, o nosso ex-governador Pifão e o Ximenes, que foram grandes batalhadores lá pelo sucesso do segundo CD. E o ponto anómalo, o ponto fraco, foi a fraca presença dos companheiros de Fortaleza. Então o interior veio, né? E nós que moramos aqui não fomos. E nós não fomos. Nós tínhamos 14 clubes aqui em Fortaleza. Eu tenho a impressão que não tinha 5 representados lá, ou 6, sei lá. Então, tinha quantos? 6 estandartes, né? Só sim, então, sei lá, 6 ou 7 clubes de 14, né? Então a gente tem que realmente se comprometer e começar a trabalhar, ajudar, né? O sujeito perdeu o sogro e veio, eu sei que é o governador que está no ano dele, mas a gente tem que trabalhar também ajudando, tem que procurar, afinal de contas, nós participamos do movimento da maior organização não governamental do mundo, né? Então nós temos que nos orgulhar disso e estar presentes sempre que pudermos participar desses encontros, que são muito bons, muito importantes. Pois bem, eu vou aqui, quando o doutor Jadson, nosso queridíssimo doutor Jadson Cruz, adentrou aqui nessa Arcádia, eu que tive o privilégio, o prazer de fazer a apresentação dele. E é claro que eu não vou repetir o que eu falei há uns 2 meses mais ou menos, né, Jadson? Mas eu peguei aqui o currículo dele bem resumido, e evidentemente para lembrar, né, os colegas que não estiveram, os companheiros que não estiveram aqui, né? E antes de começar também, eu estava tão preocupado com essa história do CD que eu esqueci de saudar a mesa. Então, vou saudar a mesa aqui na pessoa do nosso presidente, Coronel Evânio Guedes, nosso ex-governador, e a audiência aí na pessoa do meu amigo Manuel Carmo, que esteve comigo no Instituto Avançado de Liderança, representando o Ceará, né? E ele também foi representando o Laios de Crateús e deu verdadeiras aulas lá para os argentinos e
venezuelanos e chilenos e mexicanos que estavam por lá. Nem tanto, mestre. Mas o problema, eu estava lá com ele, que não eram os argentinos que gostavam dele, eram as argentinas, viu? Ele fez sucesso lá com as argentinas, com as mexicanas, negócio sério. Isso a dona Melissa. Por lá. Então o nosso palestrante de hoje, ele é casado com a doutora Fátima Gonçalves, e que por sinal é prima dele, né? E tem 2 filhos, o Caio e o Lucas. O Lucas já é acadêmico de medicina e o Caio é praticamente acadêmico de direito, né? Concluiu agora o 3º ano, vai entrar na faculdade agora em 2019. Ele é graduado em Direito pela Unifor, em 96, graduado em Administração pela UES 94, graduado em Engenharia Civil em 89 e pós-graduado em Direito Público em 2000, em Direito do Trabalho em 97 e está fazendo doutorado na Universidade de Buenos Aires, a UBA, lá na Argentina, lá em Buenos Aires, né? Ele é um advogado que é de escola, aqui em Fortaleza, e atualmente ele está servindo ao Estado como diretor da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará, a ARS, né? Daí a palestra dele, ele tem um conhecimento muito grande em agências regulatórias, né? E nessa própria legislação dos marcos regulatórios, isso é muito importante, e é um profundo conhecedor do assunto. Ele é membro do Instituto Brasileiro de Advocacia Pública, é membro da União Internacional dos Advogados, membro do Instituto Brasileiro de Advogados do Terceiro Setor, membro da Associação dos Advogados de São Paulo, diretor da ABA, ainda continua até hoje, nós ainda estamos lá. Conselheiro titular do Conselho Estadual de Saúde do Estado do Ceará, membro do Conselho de Notáveis do INETRA, que é o Instituto de Estudos Trabalhistas, conselheiro federal da OAB em 2010 a 2012, foi isso? Não, foi? 2010 a 2012? Foi. 2010 a 2012, conselheiro federal. O conselheiro federal da OAB equivale a um senador, porque só são 3 por estado. Secretário-geral da OAB, 2013 a 2015, conselheiro estadual aí por várias vezes, né? Começou em 2004. Foi fundador e primeiro presidente da Comissão de Sociedade de Advogados. Eu tive o prazer de ser o vice-presidente dele nessa comissão, quando nós fundamos aí em 2004. Fundador e primeiro coordenador da Coordenadoria de Direito Sindical do Conselho Federal da OAB. Vice-presidente da Comissão de Sociedade de Advogados, posteriormente, né? Primeiro foi presidente, depois vice. Secretário da Comissão Nacional de Sociedade de Advogados, foi diretor jurídico, isso aí tive um prazer muito grande, teve 6 anos com o nosso coronel Evânio Guedes também, nosso companheiro, diretor do Náutico Atlético Cearense, sob a minha presidência, e atualmente é o presidente do Náutico Atlético Cearense, nesse biênio 2018-2020, com certeza vai ser reconduzido. É vice-presidente da Academia Cearense de Direito, é membro da Academia de Retórica, do meu companheiro na Academia de Retórica, a SER, membro da Academia de Cearense de Letras Jurídicas e sócio efetivo do Instituto dos Advogados do Ceará. Tem várias publicações, então é uma pessoa extremamente preparada e com certeza nós teremos uma palestra maravilhosa onde nós vamos aprender muito sobre essa questão de agências reguladoras. Então, convido aqui o companheiro Jadson. É você, né? Fala comigo. Então para vir aqui para. Boa noite. Eu queria, primeiramente, saudar todos os nossos confrades e confreiras da nossa Academia Leonística de Cultura do Estado do Ceará, na pessoa do nosso presidente, Dr. Evânio Guedes,
cumprimentar toda a assistência na pessoa do nosso ilustre diretor de cultura do Náutico Atlético Cearense, Assis Almeida, aniversariante também. Então quero, em nome dele, agradecer a presença de todos a esta nossa, não vou dizer palestra, vou apresentar um pouco aqui, agradecer ao Pedro Jorge, que fez a nossa apresentação, nosso dileto amigo irmão, e vou falar um pouco sobre a Agência Reguladora de Serviço Público Delegado do Estado do Ceará, a ACE. É uma autarquia especial vinculada no organograma do governo do Estado, à Procuradoria-Geral do Estado. Vou expor um pouco, porque essa agência não é muito conhecida, apesar do trabalho que eu reputo relevante que ela faz aqui no nosso Estado. Agora, na gestão do presidente que está saindo agora em dezembro, Hélio Winstro Leitão, nós demos uma visibilidade maior a esta agência. Inclusive agora, dia 29 de novembro, nós vamos realizar o primeiro prêmio ACE de regulação. É um prêmio dado para 3 categorias: categoria sociedade, categoria governo e categoria cidadania. Bom, eu vou pedir aqui o auxílio do nosso grande companheiro para ficar passando aqui. Como eu falei anteriormente, eu não vou tomar muito tempo, vai ser rápido, vou abrir também um espaçozinho, se for possível, presidente, para alguma pergunta que possa a assistência fazer. É uma autarquia sob regime especial vinculada à PGE, em 30 de dezembro de 97, portanto, completamos agora, no ano passado, em dezembro, 20 anos de agência reguladora, não é? Pode passar. Qual é a missão? Promover a excelência dos serviços públicos regulados, equilibrando os interesses dos usuários, dos poderes concedentes e dos prestadores de serviços. Nós podemos passar um pouquinho para lá? Isso aqui está a mesa? Não. Só afastar um pouquinho. Você poderia ir para lá. Tá no meio. É. Você aqui, para você visitar o final. Pronto, fica melhor para afastar você. um pouquinho assim. Vai tirar daqui que não estava vendo. Para o pessoal que está ali atrás. Agora eu tenho que mudar para cá. Pronto. Eu fico aqui mesmo. Eu fico aqui mesmo. É só para tirar. Pronto. Bom, qual é o papel da agência? A agência reguladora, o governo do Estado, o poder público, por não ter condições de abarcar todos os serviços que nós temos aqui no nosso Estado, então ela repassou para a iniciativa privada algumas áreas específicas. E essas áreas que a agência regula são 4. Transportes intermunicipais, que é o serviço público, mas é um serviço público delegado à iniciativa privada, não é? Aqui é o organograma. Vamos falar pelo organograma, que eu acho que é melhor, depois eu entro na outra matéria. Qual é a estrutura organizacional da agência? Como é que ela funciona hoje? Ela tem um conselho diretor, formado por 5 conselheiros diretores, eu sou um dos quais, que faço parte, tem um presidente e mais 4, é um colegiado. Tem um conselho consultivo, que é formado por cidadãos da nossa cidade, pessoas que são nomeadas para fazer parte desse conselho. Assessoria de comunicação e relacionamento institucional, que é assessoria de imprensa, assessoria de gabinete, assessoria do conselho diretor. Aqui tem uma ouvidoria, que faz o papel de ouvir, como o nome já está dizendo, as reclamações da sociedade e levam até o conselho diretor. Ela faz a ponte entre a sociedade e o próprio conselho diretor. Temos a Procuradoria Jurídica e uma diretoria executiva. Essa diretoria executiva é vinculada diretamente ao conselho diretor. Essa diretoria executiva, nós temos aqui diversas coordenadorias ligadas a ela: a coordenadoria de energia, a coordenadoria de saneamento básico, a coordenadoria de transportes, a coordenadoria de planejamento e informações regulatórias, coordenadoria econômico-financeira, a econômica tarifária, melhor dizendo, a gerência administrativa financeira, que é a GAF. Essa coordenadoria de planejamento, ela faz o plano de planejamento, que é todo o planejamento anual, com metas a serem cumpridas, e distribui para cada coordenadoria. Nós temos lá um mapa, que é chamado mapa
de procedimentos e planejamento estratégico do ano todo. Então, todo ano nós temos esse planejamento estratégico de como vão ser as pontuações para cada coordenadoria. Cada coordenadoria vai estabelecer metas a serem cumpridas e esse setor é que coordena esse trabalho de planejamento e ligado à diretoria executiva que repassa para o conselho diretor. Pode passar. Como eu tinha falado, nós temos, esses são dados de 2017, nós temos 5 conselheiros diretores, um diretor executivo, 44 servidores, 50 terceirizados, que é o apoio administrativo, 6 estagiários e 2 que foram servidores públicos estaduais cedidos para a agência. Desse quadro, nós temos aqui 4% graduados, 33 especialistas, 47 mestres e 16% doutores. Quer dizer, bom, desses graduados, nós temos na área de engenharia civil, 7 na área de direito, 7 na área de administração, 5 na área de engenharia elétrica, 4 na economia, 4 ciências contábeis, 3 de computação e 1 na engenharia mecânica. Bom, como é que funciona o processo regulatório? Como eu falei, o poder concedente, que é o Estado, ele concede, delega uma atribuição sua para uma iniciativa privada. Por exemplo, ele delegou a questão da energia para a Enel, né? Que é a nossa antiga Coelce, que faz a parte de energia, que é a empresa concessionária. Tem um poder concedente, que é o Estado, o poder concessionário, que é a empresa concessionária, e o usuário. Na realidade, é um tripé. E onde é que entra a agência? A agência vai justamente equilibrar esse tripé. O poder concedente, que é o Estado, o poder concessionário, que é a empresa regulada, a empresa concessionária, e o usuário, que é a pessoa da sociedade que vai usufruir dessa empresa concessionária, dos serviços dessa empresa concessionária. Daí o nome, Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará. São serviços públicos que são delegados. Então, inicia aqui pela normatização, são as regulamentações que a agência edita, são as normas internas, normas federais e resoluções, que são resoluções internas da agência. Então, ela normatiza toda essa delegação. Depois, ela tem o papel também de fiscalizar se essas normas estão sendo cumpridas pelas as concessionárias, que no caso aqui, depois eu vou dizer quais são as concessionárias, que é a parte de energia, que é a Enel, a parte de gás, que é a Cegás, a parte de transportes, que são os transportes intermunicipais, e a parte de saneamento básico, que é a CAGES. Então, nós regulamos essas 4 categorias: CAGES, Cegás, transportes intermunicipais e saneamento, que é através da CAGES. Bom, e o papel dela, como eu falei anteriormente, é mediar conflitos. A ACE fica aqui, no centro, mediando os conflitos, porque ela define as tarifas. Nós fazemos os estudos técnicos, definimos as tarifas através daquele setor, que é a direção, a coordenadoria econômico-tarifária. Você faz um estudo completo, define a tarifa e entrega essa tarifa como proposta ao poder concedente ao Estado. E o Estado, então, aplica aquela tarifa. E nós fiscalizamos, então, o cumprimento dessas normas de todos os aspectos. Vai desde a qualidade da água, por exemplo, da CAGES, ao atraso da entrega daquele produto, da água, a questão da intermitência da água, do fluxo, a questão da potabilidade da água, e assim vai, com relação à CAGES, por exemplo. Bom, então está aqui: normatiza, fiscaliza, define a tarifa e media conflitos. Pode passar. Nesse caso dos conflitos, eu queria só abrir um parênteses, porque muita gente confunde a agência reguladora como uma entidade em defesa do consumidor. Ela não tem o papel do PROCON. Eu vou fazer só essa distinção. Ela está ali para fazer o quê? Cumprir o contrato. E é óbvio que, em cumprindo o contrato e ela fiscalizando, nós vamos ter bons serviços.
é uma decorrência da nossa atividade, mas ela não tem um papel de defesa do consumidor. Ela está ali para fazer cumprir os contratos e proporcionar o equilíbrio entre o poder concedente, o Estado, o poder concessionário, que é a concessionária, e o usuário. Ou seja, eu tenho que fazer cumprir o contrato para que tenhamos o equilíbrio econômico-financeiro desse contrato, através das tarifas, que não podem ser tarifas muito elevadas, porque temos também o cuidado com a modicidade tarifária. Temos que ter uma tarifa que possa ser justa, que dê equilíbrio ao contrato, mas também que não haja uma exploração por parte da concessionária. Por isso que existe a fiscalização de saber se está sendo cumprida aquelas normas, estão sendo cumpridas as normas a contento, tanto na qualidade, como no preço, como em todos os pontos intrínsecos à tarifa, ao serviço. Então vamos aqui, quais são os setores que nós regulamos? Como eu disse anteriormente, a AS regula saneamento básico, que é através da CAGES. Temos aqui abastecimento de água, esgotamento sanitário e os resíduos sólidos. Nós estamos fazendo um trabalho agora muito forte com relação a essa parte de resíduos sólidos, esgotamento sanitário. Tivemos um trabalho agora lá em Jericoacoara, um trabalho feito chamado Abraço Jeri, que lá estava havendo um problema muito grave com relação àquelas pousadas, hotéis, e estavam infiltrando o lençol freático sem passar pela unidade consumidora, né? A unidade do lençol, da parte do lençol, da coleta, estava indo direto, sem passar pela coletora oficial. Eles faziam poços profundos, sem autorização, e iam infiltrando aquele afluente de esgoto para o solo ali em Jericoacoara. Então estava acabando aquela situação, acabando o meio ambiente daquela região. Então nós nos unimos com o Ministério Público, a ACE, o município lá de Jijoca, de Jericoacoara, e fizemos um trabalho forte de conscientização e até de assinatura de um TAC, termo de ajuste de conduta, tendo a ACE à frente desse movimento. Foi muito bacana isso, coisa bem recente, de 30 dias atrás. Fazemos também a regulação dos transportes, que é o intermunicipal de passageiros, o complementar e o regular. O regular são aqueles transportes mesmo que nós temos aqui intermunicipais, município a município. O regular, aliás, o complementar são aqueles transportes de fretamento, aqueles transportes, por exemplo, época de carnaval, a gente delega, o Estado delega para aquelas empresas de transporte para fazer aquele fluxo. Então, são complementos. Ela não tem uma delegação permanente, é transitória, depende da sazonalidade da época. Carnaval, final de ano, feriados prolongados. Então, ela é responsável por esses dois aspectos. O complementar e o regular. E as vans, nós temos as vans que são autorizadas, né? A energia elétrica, tanto a geração como a distribuição, nós regulamos também aqui a Enel. Saber se está havendo falta de energia, a demora no atendimento, isso tudo é feito pela Enel. Agora aqui há um detalhe aqui da Enel, porque quem é o responsável pela fiscalização é a ANAEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. E a ANAEL nos delega a parte fiscalizatória, através da ASP, porque como a ANAEL é em Brasília, eles não teriam condições, capilaridade, de fiscalizar todo o trabalho da Enel do Estado do Ceará. Então ela delega essa fiscalização à nossa agência. Então, de forma primária, quem fiscaliza a Enel é a ANAEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica. E o gás canalizado, que é o Cegás. Essa parte do gás está aumentando muito a produção, principalmente para indústrias, os condomínios, está ampliando muito esse fluxo aqui do gás canalizado, através da Cegás. E nós também regulamos, desde a qualidade até a tarifa. Pode passar. Vamos aqui ver como é que está a regulação em números. São dados do relatório anual 2016, já tem um de 2017. Mas o 2017 já está disponível, inclusive no site www.ace.ce.gov.br. Nós temos
237 resoluções, 64 ações de fiscalização, acompanhamento e monitoramento, 10 audiências públicas realizadas e 4.561 solicitações no atendimento de ouvidoria. Quero dizer que a nossa ouvidoria, pela 5ª vez consecutiva, tirou o primeiro lugar em atendimento, como a melhor ouvidoria do estado do Ceará e uma das melhores do país. Pode passar. Quais são alguns destaques de 2017 da agência reguladora? Participação social. Nós ampliamos, como eu disse anteriormente, porque muita gente numa pesquisa, nós identificamos que não sabiam o que era a ACE. O que é a ACE? Então nós fizemos um trabalho através da nossa presidência, Hélio Winch Leitão, que é o nosso presidente atual, de tentar levar a ACE para a sociedade. Então nós, na nossa gestão, fizemos um posto de atendimento no terminal rodoviário Engenheiro João Tomé, um canal de ouvidoria via WhatsApp. Hoje você vê um problema, você coloca no WhatsApp, já vai direto para a nossa ouvidoria. E também fizemos um aplicativo chamado Conectar-se. Esse Conectar-se é um programa que você pode baixar no seu celular e você tem tudo lá, desde a reclamação até a legislação pertinente a qualquer matéria, das matérias que nós regulamos. E nós, como disse anteriormente, nós ganhamos vários prêmios de ouvidoria, como primeiro lugar pela ouvidoria. Fizemos também um trabalho nos ônibus intermunicipais, tem que ter obrigatoriamente o 0800 da nossa agência. E nós notamos que muitos ônibus não tinham. Fizemos um trabalho com o sindicato dos transportes intermunicipais, o Sindiônibus, e todos têm essa placa, esse adesivo bem identificado, para que o usuário possa verificar e, se tiver alguma reclamação, possa fazer. Pode passar. Bom, nós quebramos com o paradigma, porque tem essa ideia que a agência reguladora só para multar e não pode ter aproximação com o regulado. E essa gestão do nosso presidente Hélio Winch quebrou com esse paradigma. Não, nós queremos o diálogo. Então, nós fazemos reuniões periódicas com os regulados, tanto com a Segás, com a Enel, com o Sindicato de Transportes Intermunicipais, com a CAGES, para que melhore o serviço. Então, nós precisamos também ouvir o que é que a CAGES está pensando do trabalho da nossa agência reguladora. Ela está vendo algum ponto negativo? O que é que a gente pode fazer com relação ao usuário, para aprimorar o trabalho da CAGES? O que é que pode ser feito? Então, nós passamos a fazer um trabalho menos punitivo e mais preventivo, fazendo reuniões periódicas, e essa forma, a pessoa, não, mas não é a possibilidade de capturar, não. Capturar na regulação, a gente usa esse termo para dizer que aquela empresa está capturando a agência e a agência vai deixar de fiscalizar. Não é nada disso. É apenas o perfil que foi mudado. Nós primeiro orientamos, fazemos reuniões periódicas e é óbvio, se aquela empresa, aquela autarquia não seguir o que está sendo determinado pela agência, nós passamos então para a parte punitiva. Mas é o último ponto, a parte. Uma empresa como a Enel, por exemplo, a gente pode multar milhões e ela não vai ter. O que interessa para a gente é que aquele usuário seja bem entendido. Então, nós pensamos dessa forma, através de reuniões periódicas, junto aos regulados e aprimoramento da atuação junto aos regulados. Aqui são reuniões que a gente faz com frequência. Aqui eu estou participando de uma reunião junto com o pessoal da Enel. Aqui são audiências públicas, porque toda resolução, quando a gente vai aplicar uma tarifa, nós abrimos audiências públicas com a sociedade. Isso é publicado em jornais. Devo salientar que a participação é muito pequena ainda da sociedade com relação a essas tarifas, tanto na energia elétrica, como na parte da CAGES, como na parte dos transportes intermunicipais, que dá mais na área de transportes intermunicipais, né? É o que é a presença maior do público. Pode passar. Bom, tivemos agora, há pouco tempo, em 5 de dezembro de 2017, uma inauguração da nossa sede própria, salientando que os recursos todos aqui são próprios,
Toda essa obra aqui foi feita com recursos próprios da própria agência, porque nós temos uma taxa chamada taxa de regulação. É uma taxa paga por quem está sendo regulado. Depende de qual área, geralmente é um percentual que se atribui. 5% do valor do faturamento, e geralmente tem um percentual. E essa taxa então, é repassada para os cofres do Estado, mas são recursos próprios da agência. Então aqui nós usamos nossos recursos para essa sede, que antes eram salas alugadas no edifício Potenza. Agora nós temos uma sede própria, apropriada para melhor desenvolvermos nossos trabalhos, fica ali no Cambeba, próximo ao Tribunal de Justiça. Bom, o apoio institucional, isso aqui é uma coisa muito importante, porque o governo do Estado, o Estado do Ceará, entrou numa seara muito forte agora de parcerias público-privadas e concessões públicas. Nós vamos ver isso aí muito forte a partir do ano de 2019, porque nós temos realmente que ter recursos, e o Estado não tem recurso suficiente para investir, então ele tem que fazer essas parcerias. E para fazer essas parcerias público-privadas, precisa ter uma agência reguladora forte, independente e que possa fazer o seu trabalho fiscalizatório do contrato, porque nenhum investidor vem para o Ceará ou para qualquer parte do nosso país se não tiver uma agência que observa aquele contrato, fiscaliza aquele contrato para manter aquele contrato no seu equilíbrio econômico-financeiro. Então o investidor só vai para o Estado onde a agência é forte. Todos esses funcionários que eu falei para vocês são servidores concursados, a maioria com doutorado e mestrado, então são pessoas altamente capacitadas. Bom, então o que é que nós estamos fazendo? O governo do Estado solicitou o nosso apoio e nós estamos fazendo um trabalho de apoio aos estudos de viabilidade da concessão do Centro de Eventos do Ceará. Vai ser concedido o Centro de Eventos. Nós fizemos todo o estudo de viabilidade econômica e financeira, é um trabalho prolixo, um trabalho de fôlego. Fizemos aqui o apoio aos estudos da PMI do metrô, VLT Fortaleza, Cariri e Sobral. São aqui as intenções, né? Nós vamos lançar os editais do metrô VLT Fortaleza, Cariri e Sobral, para quem quiser, a empresa ou consórcio que queira administrar, gerenciar esses metrôs. Cooperação técnica, o contrato de concessão da Arena Castelão. Nós também a Arena Castelão vai ser uma concessão. Nós estamos fazendo já o trabalho, todo o projeto de viabilidade econômica e financeira, porque eu não trouxe, na próxima oportunidade eu posso até trazer o estudo de como é que se faz esse estudo da viabilidade econômica e financeira. Apoio aos estudos iniciais para elaboração de edital para novo contrato de concessão, Arena Castelão, porque hoje nós já temos um contrato que já está vencendo agora em dezembro de 2018, tá? Encerrando o contrato de concessão, vamos ter que fazer outro. Esse contrato que hoje está, dá prejuízo, inclusive, ao Estado. Vamos ter que rever esse contrato e esse estudo de viabilidade econômico-financeira que foi feito para mostrar ao Estado, olha, o Estado tem que investir tanto, tem que entrar tanto por mês para haver o equilíbrio, até um ano tal. Depois desse ano, começa a dar lucro para quem vier assumir a Arena Castelão. E o projeto de reestruturação e modernização da AS, proposta e entrega à CEPLAG. Nós apresentamos à Secretaria de Planejamento do Estado do Ceará um projeto de reestruturação e técnica e organizacional da ACE. Para podermos fazer esse trabalho todo aqui, nós temos que ampliar o nosso trabalho, os nossos técnicos, porque nós estamos ampliando as áreas de atuação. Então, como nós estamos ampliando as áreas de atuação, eu tenho que ter mais contratação de especialistas na área, inclusive com consultorias. Às vezes nós fazemos consultorias, assinamos com consultoria especializada para determinada área. Pronto, eu acho que tem mais alguma coisa, pode passar. Saneamento básico. Saneamento básico, nós fizemos um plano de ação de soluções sustentáveis para o sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário de Jericoacoara. Foi aquela força-tarefa que eu falei para os senhores e senhoras anteriormente,
e visando abraçar Jericoacoara para que Jericoacoara saia do problema que está tendo lá. E está diminuindo o problema, mas ainda tem muitas pousadas, muitos hotéis que não obedecem e fazem poços profundos, fazem a ligação direta com esses poços, sem ter um tratamento de água, tratamento de esgoto prévio, antes de soltar esses resíduos. Lá nós visitamos uma usina de reciclagem, uma cooperativa de reciclagem de lixo, muito interessante. E esse lixo vendido depois, né? Há uma reciclagem. E visitamos também uma estação de tratamento de esgoto, que tem lá no Jericoacoara. Mas nós precisamos cada vez mais conscientizarmos a sociedade, as pessoas que estão ali. Porque, por exemplo, agora, no ano novo, ali vai estourar, né? Porque como é que começou isso? Principalmente com as 3 linhas de voo semanais, e agora vai ser diário, para Jericoacoara. Então vem gente de todo mundo. E a ilha, lá Jericoacoara não está preparado para receber a quantidade de pessoas que vem agora, inclusive, por o Réveillon. Então tem que haver essa conscientização. E nós fizemos esse trabalho junto ao Ministério Público, foi realmente uma força-tarefa muito forte. Bom, nós estamos fazendo um modelo regulatório do Serviço de Resíduos Sólidos para o consórcio Sobral e Limoeiro do Norte. Sobral já está bem avançado, são em torno de 30 milhões de reais, são valores fornecidos pelo Estado, né? O Estado é que está bancando essa parte desse consórcio, Sobral e Limoeiro do Norte. E nós estamos fazendo também, apoiando a elaboração do Plano Municipal de Resíduos Sólidos. Cada município tem que ter esse plano, é obrigatório por lei, inclusive para receber recursos internacional. Cada município tem que ter o seu plano municipal de resíduos. Onde é que vai aquele lixo? Para onde que vai? Como é que vai ser coletado? Vai para onde aquele resíduo? Qual é o tratamento que se dá a esse resíduo? Então, há uma exigência legal que está se adiando muito. Era para 2014, passou para 2016, 2017, 2018, sempre prorrogando essa norma para que os municípios possam se adaptar e iniciar esse trabalho. Mas agora me parece que vai encerrar e eles vão ter mais prazo para isso. E quem quiser receber recursos internacionais, que é do BID, que é do BIRD, Banco Mundial, vai ter que ter esse plano municipal apresentado e pondo em execução. Bom, transporte rodoviário intermunicipal de passageiros. Qual é o trabalho que a gente faz? Tem a fiscalização temática, idade da frota de veículos, tanto no sistema regular complementar, hoje são 5 anos. Fiscalização temática, emissão de bilhetes de passagem, aqui nós entramos também nessa fiscalização. Revisão de norma que dispõe sobre o réu, que o réu é um relatório de informações, coleta e envio de informações operacionais pelas delegatárias à ACE. Esse réu é uma obrigatoriedade que tem as empresas de transporte intermunicipal fornecerem para a ACE. São relatórios operacionais que vai desde a combustível até o pneu, até quilometragem, são dados técnicos que são fornecidos, e com base nesses réus que eles nos informam, é que nós, confrontando com outros dados, é que fazemos a questão da tarifa, estabelecemos a tarifa para aquele trecho, né, aquele lote, porque Fortaleza, os municípios são loteados, são lotes para onde vão aquelas linhas, né? Cada lote tem suas linhas específicas. Bom, energia elétrica, pode botar um pouquinho aqui, só para ver se eu falei tudo. Falei, pode passar. Energia elétrica e gás canalizado. São 4 fiscalizações de campo no serviço de geração de energia elétrica, porque hoje nós estamos com uma fiscalização diferenciada que não é só de campo. Com base nos dados fornecidos, dá para se fiscalizar, com os dados fornecidos pela própria empresa e os parâmetros técnicos vistos pelos técnicos lá da agência. Emissão de 4 relatórios de fiscalização à distância em usinas de geração de energia elétrica em fase de implantação.
2 fiscalizações do Serviço de Distribuição de Energia Elétrica, 2 fiscalizações do Serviço de Distribuição de Gás Canalizado e colaboração da ACE na elaboração da proposta de alteração da lei do gás. É uma lei nova, da lei estadual do gás. Nós temos a lei federal e estamos fazendo agora a lei estadual do gás, onde vários pontos, várias cláusulas são importantíssimas, tanto para o consumidor, para como o distribuidor do gás. Nós estamos fazendo esse trabalho lá, junto com os jurídicos, os técnicos da nossa agência, dando essa contribuição ao Estado do Ceará, porque nós não temos competência para elaborarmos lei, mas temos competência e estamos ajudando na elaboração técnica para fazer a lei, até porque os deputados não entendem do aspecto técnico, né? Pode passar. A regulação econômica tarifária é onde nós aplicamos as tarifas, né? As tarifas para cada setor. Então, existe uma revisão ordinária das tarifas do serviço de gás canalizado. Essa revisão ordinária é aquela revisão contratual. A cada ano eu tenho que aplicar um percentual já pré-estabelecido no contrato firmado entre o poder concedente e o poder concessionário, ou seja, entre o Estado e a Cegás. E tem 4 regulações ordinárias das tarifas do serviço de gás canalizado. É quando ocorre aumento do combustível, do petróleo. Então essas revisões são feitas, chamadas revisões extraordinárias. A ordinária é aquela prevista contratual e as extraordinárias vai a depender de como está sendo a venda do barril de petróleo, a incidência no questão do gás aqui no Ceará. Uma revisão ordinária das tarifas aplicáveis ao serviço de transporte de passageiros do sistema interurbano complementar e uma revisão ordinária das tarifas aplicáveis ao serviço de saneamento básico. Essa revisão ordinária das tarifas do sistema interurbano complementar vai de acordo com os aumentos de pneu, combustível, mão de obra. Então aí temos uns parâmetros a serem adotados, a serem seguidos. Bom, eram essas as minhas informações. Deixo aí, não está aqui meu contato, mas tem meu e-mail para qualquer dúvida que vocês tenham. Estamos lá às ordens dos nossos confrades e nossas confrades. Quem quiser fazer uma visita à nossa agência, estou lá todo dia, fica ali no Cambeba, próximo ao Tribunal de Justiça. É um prédio muito bonito, muito funcional, principalmente para atender ao usuário, atender aos nossos regulados. Meu muito obrigado. Deixo aberto aqui a plateia, assistência para alguma pergunta que queiram fazer. Muito obrigado. Vamos convidar o acadêmico Assis Almeida, o acadêmico Antônio Nogueira Filho e o acadêmico Carlos Martins para fazer a mediação do debate. Então está aberto as perguntas, os questionamentos, aqueles que... Uma pergunta. Eu vou permitir ficar à frente aqui. Começar os mediadores primeiro ou as perguntas? Você depois você passa. Bem, pergunta. A concessão, por exemplo, do aeroporto Pinto Martins, é regulado pela ARCE? Não. Devo esclarecer, e foi muito oportuna a pergunta do nosso confrade, que se trata de uma concessão federal. A ACE só regula as concessões estaduais, né? Tanto é que a Cegás, do Estado, Transportes Intermunicipais do Estado do Ceará e a Enel, né? A Enel e a CAGES. A Infraero nacional pela União, então é uma delegação da União.
o aeroporto local, como não só o nosso aeroporto daqui, como os aeroportos de todo o Brasil. Muito obrigado. Eu estou perguntando pelo aeroporto, porque eu também queria perguntar sobre o nosso evento, centro de eventos. É a questão do estacionamento. Queria saber se essa concessão do estacionamento é para indicar pessoas. Muito boa pergunta. Eu queria só voltar um pouquinho a resposta para dizer que a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, é que faz a regulação da parte de transporte aéreo, né? Só para deixar registrado. Não, eu diria que não é para enriquecer. Você falou especificamente também, eu acho ali caríssimo abuso. Um caríssimo abuso, mas como eu falei anteriormente, é um contrato antigo que se vence agora em dezembro e deverá consequentemente mudar, alterar essa questão. A concessão quando o Estado faz não é para enriquecer A, B ou C, mas tem que ter o cuidado de haver o equilíbrio econômico-financeiro para que aquele contrato não sofra a depreciação e o interessado, o empresário, não tenha interesse de fazer parte disso. Tem que ser, ele tem que regular e ser o magistrado entre o Estado que concede, o concedente, que é o concessionário, a quem eu estou entregando, a que o Estado está entregando, aquela delegação do poder, e o usuário. Ele vai fazer aqui o que nós chamamos no circo, ele vai equilibrar os pratos, os 3 pratos, e não deixar nenhum cair. Porque se cair o contrato, eu faço uma tarifa muito módica, ínfima, e o contrato desequilibra, então o empresário não vai ter interesse em fazer aquele trabalho. Quero dizer que muitas vezes o governo subsidia, por exemplo, a CAGES, para quem não sabe, tem a tarifa social, mas alguém paga essa conta. Não existe almoço de graça, a dizer meu bisavô. Alguém paga a conta. Então, muitas vezes, o governo subsidia, ele paga aquele valor com a tarifa social e distribui bastante para os que pagam mais, os que consomem mais. Pois não? Não sei se eu respondi a pergunta à autora. Boa noite, companheiro. Boa noite. É reconhecido o potencial do Estado do Ceará para a produção de energias alternativas, em especial energia eólica e energia solar. Existe alguma política da agência no sentido de incentivar ou regular essa microgeração de energia alternativa? Sim, muito boa pergunta. Nós estamos vendo agora grandes usinas eólicas, que o estado do Ceará é um dos estados no Brasil que hoje produz mais energia eólica e energia solar também. É incipiente ainda o processo regulatório, mas nós já estamos fiscalizando as usinas eólicas. Já existe a fiscalização e nós regulamos de forma ainda incipiente, mas a ideia é, quando ampliarmos os nossos quadros, nós termos uma fiscalização mais eficaz, mais eficiente. Mas nós já estamos regulando a energia eólica e a energia solar, a energia eólica mais ainda. A energia solar ainda é muito incipiente, mas a energia eólica já hoje traduz uma grande quantidade de energia aqui no nosso estado. Os debatedores estão... Eu queria dar uma notícia só. Eu não tenho pergunta, foi muito esclarecedora a palestra do nosso acadêmico. E eu queria dar uma notícia para vocês, uma notícia boa. O Ceará não cai mais. Não, para os torcedores do Ceará e para o Ceará. Eu sou ferroviário, mas eu sou futebol cearense. Porque o Sport empatou, não alcança mais o Ceará. E como o Fluminense está abaixo do Ceará e o América estão abaixo, e vão jogar os dois, se o América ganhar, o Fluminense não entra. Se o Fluminense ganhar, o América não entra. Então o Ceará não cai mais. Essa notícia foi especialmente aí para o nosso segundo vice-governador Pedro Jorge, que estava muito ansioso. Eu queria só também, uma espécie de esclarecimento. Foi interessante essa palestra, né, porque é um assunto que interessa muito ao cidadão, às pessoas, à comunidade geral, e muitas vezes a gente não conhece. Falar em regulação, e deu para me perceber
que essa regulação é bem ampla, né? Não é só a questão de definição do preço, né? Mas é da prestação do serviço, da qualidade do serviço, do tempo da concessão, né? Entre uma série de coisas. Eu ouvi você falando sobre o transporte intermunicipal. Aquele aspecto que a gente vê muita reclamação na televisão, de ter aquelas passagens gratuitas para pessoas idosas, que normalmente não tem. Isso também faz parte dessa regulação ou é uma outra entidade que regula essa parte? Hoje nós temos, além dos idosos, os portadores de deficiência, temos também o acompanhante. Então o legislador ele tem que ter muita cautela em disciplinar essas concessões, essas gratuidades, porque não pensemos que essas gratuidades não vão alterar a tarifa, porque existe a questão do equilíbrio. Então, alguém vai pagar aquela conta, ou seja, vai ser distribuído essas gratuidades para os outros usuários, porque tem que ter o equilíbrio, como eu falei, econômico financeiro. Agora, as empresas que não obedecem essa norma com relação ao idoso, sim, a agência pode também fiscalizar, mas primeiramente ela tem que fazer uma reclamação direta para a concessionária, e não conseguindo, nós somos o segundo momento. A agência atua como segundo momento. Não quer dizer que ela não possa fazer diretamente, mas seria melhor, seria mais rápido ela fazer com a concessionária, e não atendendo a concessionária, ela reclamaria a própria ACE. E a ACE então providenciaria uma fiscalização naquele momento, naquele setor, naquele transporte. Mas eu só quis alertar, porque muitas vezes o legislador não tem conhecimento de como se faz a questão da tarifa, e vai colocando penduricalhos, tipo, não, vou botar o portador de deficiência, mas também o acompanhante. Já tem o policial que não paga, já tem, mas tudo isso vai repercutir quando eu vou fazer a tarifa, na planilha, na composição tarifária. Então, nós temos que ter ciência disso, né? A não ser que o Estado vá subsidiar, mas até para isso tem que ter um limite também, porque o Estado não tem tanto recurso. Nós somos um Estado pobre, o Estado será um Estado pobre, que ainda está se equilibrando, mas eu espero que continue se equilibrando, mas é um Estado realmente pobre, e temos que ter cuidado com relação a essas colocações de gratuidades. Não sei se eu respondi. Então, fazer aqui queria primeiramente parabenizar o nosso acadêmico Jadson pela belíssima exposição, e eu queria começar fazendo uma indagação se pelo fato da ACE estar vinculada à PGE, aonde ficaria aí uma relação de independência da instituição em relação à questão da emissão de tarifas em detrimento do consumidor? Porque da forma que você colocou, ficou caracterizado esse tripé, mas a gente sabe que a ACE, pelo que eu entendi, ela está diretamente vinculada ao governo do Estado. Tanto é que faz parte vamos dizer assim, vinculada à PGE. A pergunta era no sentido essa questão da independência do órgão. A segunda pergunta seria em relação a essa tarifa de contingência da água, que nos está sendo cobrada na conta de água da CAGES. E assim, eu penso que não foi bem esclarecido. Disse que era porque nós estávamos vivendo uma crise hídrica, mas eu penso que foi colocada assim de forma de goela abaixo, essa cobrança da tarifa de contingência da água, e também não se explicou até quando vai isso, porque nós sabemos que o estado do Ceará é um estado que é seco por natureza. Nós estamos aí já há 6 anos de seca, mas a gente sabe que nós sempre sofremos com essa questão da falta de água. Então, assim, até quando vai essa tarifa? Como é que ela foi dimensionada? Porque eu penso também que ela tem um valor muito abusivo. E a terceira, para fechar aqui, Jadson,
em relação ao transporte metropolitano e urbano de Fortaleza, já que em relação ao transporte interestadual ficou bem claro que a ARCE é que faz. O intermunicipal. O intermunicipal. Mas assim, em relação ao metropolitano e ao urbano de Fortaleza, também a ARCE? As perguntas, como sempre, do nosso ex-governador, companheiro Pifão, foram excelentes. Me permite, então, aqui esclarecer. Como eu falei anteriormente, a ARCE é uma autarquia especial. Primeiro, o quadro de servidores, eles são todos concursados. Começa por aí. São servidores estáveis, concursados. Segundo, orçamento próprio. Nosso orçamento deriva da taxa de regulação dessas concessões. Segundo aspecto, quando eu falo recurso próprio, pressupõe-se uma autonomia financeira, que é muito importante. Terceiro, essa vinculação com a PGE não nos traz uma subserviência, porque, primeiro, os conselheiros são mandatos. Existe um mandato. É como, vamos dizer, Supremo. Vou dar um exemplo aqui do Supremo. Supremo, eles são nomeados e são sabatinados pelo Congresso, no nosso caso, pela Assembleia. Mas nós temos um mandato. Podem sair os governadores. Por exemplo, o governador Camilo saiu agora, né? Termina o seu mandato, poderia não ter sido reeleito. Entrasse outro governador e dissesse: não quero mais nenhum conselheiro aqui, não, vamos sair tudinho. Ele não pode fazer isso porque são mandatos. Nós cumprimos o mandato. Então, temos essa independência nesse aspecto. Primeiro, pela autonomia administrativa que nós temos, a financeira e o mandato. É óbvio que nem todas agências são dessa forma. Tem agências que a vinculação aí no caso é só organizacional, só estrutural, mas nós não nos reportamos em termos de decisões à PGE, é mais da organização funcional, mas nós temos o organograma, mas nós temos a independência técnica das decisões nossas, do colegiado, e não há nenhuma digamos, imposição, que não é possível, porque é uma decisão do colegiado, uma decisão técnica. Há uma independência técnica, são técnicos. Você não pode, eu sou engenheiro civil, mas quando eu tenho lá uma decisão, uma norma técnica, eu tenho que seguir aquela norma, eu não posso desviar. Eu não tenho a discricionariedade de desviar quando eu tenho uma norma técnica. Pior quando eu tenho, por exemplo, algumas agências que não têm essa independência. Depende totalmente dos recursos do Estado, a nomeação não é mandato. Então, quando ocorre isso, há realmente essa dependência. Nós não temos. Até hoje, nesses 10, 20 anos, nós não tivemos nenhuma interferência do Estado, quem quer que seja, para entrar no nosso trabalho técnico, para dizer como é que devemos ou não fazer o nosso trabalho, que é atualmente técnico. Por isso que há a importância do concurso. Todos os servidores lá são concursados. Servidores de alto gabarito, são grandes técnicos. E nós temos um mandato, são um mandato de 4 anos, depois se renova esse mandato. Então, não há essa dependência com relação... Tanto é que nem a consulta de alguma decisão nossa passa pela PGE. Nenhuma consulta passa pela PGE. A decisão é toda interna corporis, da própria autarquia. É uma autarquia especial. Tarifa de contingência. Qual foi a finalidade da tarifa de contingência? Que a Companhia de Água e Esgoto do Estado do Ceará colocou. Eu só discordaria, Goela, você falou que foi imposta, mas nós tivemos várias audiências públicas para discussão. Devo dizer que compareceram poucas pessoas com associações de moradores, mas foi muito divulgada essa tarifa. Nós somos um país seco, um estado seco, estamos sofrendo com o sétimo ano, já entrando no 7º ano de seca. E o que é que acontecia? Nós tínhamos aqui um uso muito irracional da água. Você pode estar faltando água, mas na sua casa você está ali com a mangueira, lavando o seu carro,
e sem saber de onde vem aquela água. Né? Então não é só a tarifa, não é só a questão de tarifa. A tarifa, se for alta, diminui, mas não é só a questão de tarifa. Para nós termos um pouco dessa água, para vocês terem ideia, os nossos reservatórios, em média, aí com 6 a 7%, em média. Em média, quer dizer, estão praticamente secos os nossos reservatórios. Mas nós não fizemos em nenhum momento, como em outros estados, a questão do racionamento de água. Eu acho que na sua casa não deve ter faltado água ainda. E nós temos estados que já estão em racionamento, porque não tem água. Então o que é que foi criado? Foi criada a tarifa de contingência para evitar que aquela pessoa use, aquele indivíduo use de forma abusiva a água, que é um bem tão precioso hoje em dia. E para vocês terem uma ideia, o governo do estado tem feito um trabalho de forma muito forte, cavando poços profundos, foram cavados vários poços profundos, fazendo agora um projeto de dessalinização de água, que é um projeto muito caro, já tá aí, já tem edital pronto, já estamos na fase já de contratação do consórcio, foi até um consórcio que venceu, para fazer um trabalho de dessalinização da água, para conseguir manter esse equilíbrio. Estamos aí com o eixão, né, que já foi dito que vai ser adiado mais uma vez. As águas do São Francisco vão banhar agora ainda, estava previsto talvez só em março e ainda está sendo adiado, e até lá nós estamos fazendo esse trabalho, fazendo essas escavações, fazendo adutoras, fazendo um controle maior de vazamento, de perda de água. Eu diria que o estado hoje tem uma perda de água muito elevada, chega a mais de 35% de água perdida. Então nós temos que ter realmente a CAGES um trabalho muito forte, reduzir um pouco agora, de fiscalização, ter muito gato. O gato eu vou explicar. O gato eu vou explicar. Você usa e não paga. Você faz um sistema de linha magnética que impede a leitura daquele hidrômetro. Então ela fica magnetizada, você não consegue fazer uma leitura correta. Então a pessoa paga um valor muito ínfimo. E temos a tarifa social, que realmente para quem não tem condições de pagar, que sai até a R$1,19 a conta para quem não tem condições de pagar. A tarifa de contingência tem um prazo, existe um prazo determinado, deve ir até julho do próximo ano, a depender da situação dos nossos reservatórios. Eu não posso dizer que ela vai acabar, essa tarifa de contingência é justamente para isso. Agora, se você diminuir o consumo, a tarifa também cai. É proporcional. Se você tem um consumo muito alto, a tarifa fica um valor alto para disciplinar o uso da água. Infelizmente, todos nós queríamos que não tivéssemos essa tarifa de contingência, que pudéssemos usar 1 hora dentro do banho, botar a minha banheira, lavar o meu carro, não é? Mas hoje nós não podemos fazer isso porque a água não temos água. Nós temos uma seca profunda, não é? Que realmente são 7 anos, vamos entrar no 7º ano de seca e nós não temos água. E está aí, nós estamos trazendo água do interior com adutoras. Mas até para isso, nós temos que conversar com o agricultor lá embaixo. O agricultor precisa da água. E nós temos a fruticultura muito forte aqui no nosso estado. E vem então aquele comitê de bacias, Pifão, dizer, por que tem que levar para Fortaleza a água? Nós não temos água aqui também não. Por que vocês estão levando? Aí não tem que levar um percentualzinho para o pessoal lá de Fortaleza não ter que ter racionamento, não ter que fechar as torneiras. E a gente vê hoje um absurdo ainda. Foi ontem, eu estava passando pertinho lá do meu escritório, o cara lavando a calçada com a água da CAGES. Náutico Atlético Cearense. O nosso, o seu, como diz o Lúcio brasileiro, nosso Náutico Atlético. O que é que eu fiz no Náutico Atlético Cearense? Eu pago tarifa de contingência. R$7.000. O que é que eu fiz? Troquei todo o sistema hidráulico do Náutico com relação a sanitário, só vai agora a água salgada do poço. Eu achava um absurdo eu ter que colocar água da CAGES para dar descarga e ali água. Então o que é que a gente fez com essa tarifa? Me fez procurar soluções. Eu estou agora, Pedro, nosso grande ex-presidente do Náutico, estou agora trabalhando com placa solar, através do Instituto
nós assinamos agora quarta-feira, o Instituto compartilha um projeto de placa solar para ver se reduz energia e com isso eu posso fazer um processo de dessalinização dos nossos poços, porque nós temos poço profundo dentro do Náutico, mas a água é salobra. Aí o pessoal que joga tênis reclama que a bolinha do tênis fica preta, porque eu cortei a água do tênis. Aí, doutor, não pode cortar, porque eu comprei aqui essas bolas aqui e não tem mais ninguém jogando tênis, porque não tem mais ninguém jogando tênis, porque a bola fica preta, ninguém vê a bola. Aí então eu vou fazer o seguinte, eu fechei 2 quadras, vamos ficar com 2 quadras e nós vamos botar o hidrômetro e ver o hidrômetro lá. Se aumentar muita água, vamos ter que compartilhar esse valor pelo que está jogando, os atletas. Todo mundo é sócio proprietário, então nós somos responsáveis por isso. A minha água lá dá 35 mil mês. Bom, a última pergunta, não sei se respondi a contento, Pifão. O transporte metropolitano urbano, nós temos a agência de Fortaleza, que é a CEFOR, que faz essa regulação, e está havendo não na área de transporte, mas na área de saneamento, está havendo uma discussão, porque a própria lei diz que é a ASC que tem que fazer regulação com relação à parte sanitária, a parte de água do interior e tudo, do estado do Ceará como um todo, e há uma discussão se em Fortaleza é a área judicial. Eu gostei muito da sua explanação sobre a regulamentação desse desenvolvimento sobre a energia elétrica, sobre a CAGES, sobre a água, sobre essa situação. Por exemplo, eu tenho uma editora e uma gráfica que a gente funciona de manhã, de tarde e de noite, né? E agora, isso já aconteceu 5 vezes, de ter uma queda de tensão, então um aumento de tensão forte e queimar as placas das máquinas eletrônicas. E cada placa dessa é 25 mil reais. E mais o serviço do técnico corresponde a em torno de 40 mil reais. Agora, esse mês agora de novembro, nós estamos lá com 3 máquinas paradas praticamente há 2 semanas por causa exatamente desses problemas da Coelce. Qual é a ajuda que a ARCE pode dar às indústrias que trabalham aqui em Fortaleza, a regulamentação que ela pode fazer sobre isso aí da Enel, né? Atualmente Enel. O que a nossa agência, a ARCE, pode fazer, é o que está sendo feito. Ela, ao regular o serviço, o contrato, o serviço em campo, que é da Enel, fiscalizando, ela força que aquela empresa realize um bom trabalho. Agora, se ela não vem fazendo, e se ela está sendo multada, autuada, cabe ao usuário também procurar o PROCON, a Defesa do Consumidor, e ela própria ainda tem um trabalho interno que, se comprovar que aquela queda foi o causadora daquele problema na empresa, ela é obrigada a pagar o custo dessa sua máquina, o custo que você teve com isso. Ela tem um problema nesse sentido, a própria Enel já tem. Agora nós temos um problema muito grande, e ela está com um trabalho que inclusive escreveu até no nosso prêmio, de monitoramento da falta de energia. Ela está com um sistema eletrônico móvel à distância, que é um equipamento que ela coloca em todas as linhas, e ela, quando identifica, através desse instrumento telemóvel, que há um problema no segmento da linha, ela consegue isolar a linha para não permitir que haja um blackout em outras áreas, enquanto vai consertar especificamente aquela parte daquela linha. Então, é um trabalho que está investindo alguns milhões de reais, e espero que com isso melhore o
fornecimento de energia, que nós temos ainda muitas reclamações com relação à Enel, muitas, e nós estamos atentos a isso. Apenas dizer que a primeira reclamação deve ser feita na empresa, na própria Enel, e não conseguindo na ANEEL, ou na agência, na ACE, né? Que nós somos delegados da ANEEL. Quem é o órgão que faz a regulação da Enel é a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Como eu disse anteriormente, nós somos delegados da Enel com relação à parte tão somente fiscalizatória. Mas, por exemplo, tarifa já vem determinada através da ANEEL. Nós apenas fazemos a aplicação disso. Mas a questão do estudo é feita toda pela Agência Nacional. Olha, eu gostaria de falar uma observação a vocês, que quando aconteceu um fato desse, que já aconteceu comigo, e a Enel, era a Coelce na época, ela pagou o HD do meu computador. Eu levei lá, ela pagou o HD e pagou a fonte. Mas eu registrei a hora exata que houve o pique ou a queda e que deu problema. Então, 19h35, houve um pico de energia e queimou meu computador. Ele estraga aqui, levou lá, verificou se naquela área ali houve realmente às 19h35 uma queda ou pico. Aí eles confirmam, porque ele tem todos os registros dessas variações, e aí eles pagam, e é rápido, sai rápido. Eu gostei muito da intervenção, porque o que ocorre? Que eles faziam esse controle muito rigoroso, porque estava ocorrendo, queimavam uma máquina e não havia nem queda de energia, nem nada. Ele ia lá, houve uma queda de energia, eu queria que pagasse brasileiro, né? Mas o jeitinho, mas aí não deu certo, porque agora tem um registro eletrônico específico. Vamos lá, só algumas complementações. Com relação à pergunta, ao questionamento do Ximenes dos estacionamentos. Então, são algumas complementações com relação a perguntas e respostas. Certo? No caso do Ximenes, ele questionou o problema dos estacionamentos. Aí eu pergunto, a ACE, ela regula e também fiscaliza? Depois você vai responder. Tem feito alguma auditagem junto aos órgãos? Aí nós vamos, ainda no segmento de estacionamento, essa questão do estacionamento com idoso, do deficiente e tal. Quer dizer, o camarada bota o cartão do idoso, mas tem que botar também o cartão do Zona Azul. Ou da estacionamento. Acabou com o estacionamento ali. Agora o estacionamento do centro de evento, que é o... Sim, e os estacionamentos das ruas? Tem nada a ver? Pronto. É só responder. Por questão de respeito, eu tenho que responder essa pergunta. Acho que sim. Não tem nada. Ainda que seja, não tem nada a ver. Eu vou responder todas. Pronto. A outra questão é o Rabin lá do que deixou o pifão, da água. E as bandeiras da energia. Também é problema da água, porque é hídrica e tal. Entendeu? Vamos lá. Só essas para não esticar muito, só essas. Bom, com relação ao estacionamento lá do centro de eventos, eu devo esclarecer que nós não regulamos estacionamento, né? Nós regulamos o equipamento como um todo, não é especificamente o estacionamento. Se está cobrando caro ou barato, aí tem que vir com os órgãos de controle de consumo. PROCON, DECON, isso aí tem que procurar e ver, porque existe inclusive uma lei municipal e disciplina a questão de se cobrar proporcionalmente ao tempo que se passa. É óbvio que nesse novo contrato que vai ser estabelecido, poderá ter nesse contrato alguma coisa disciplinando essa questão do estacionamento, quantidade de vagas, etc. Mas não que a gente vá fiscalizar preços de estacionamento. Estacionamento de ruas, nós não temos nenhuma ingerência, nós não regulamos isso. Isso é uma relação, daí não se puder fazer essa confusão que a agência é um órgão de defesa do consumidor. Ela não é um órgão de defesa do consumidor. Deixar isso claro. Ela não é um órgão de defesa do consumidor. Ela regula e o tripé.
Ela não está ali para proteger o usuário, nem está ali para proteger o empresário, nem está ali para proteger o poder concedente, que é o Estado. Ela está ali para harmonizar essa relação entre o poder concedente, o poder concessionário e o usuário, de tal forma que haja uma harmonia entre esses três entes, tanto fiscalizando o contrato, para ver se o contrato está sendo aplicado, como fiscalizando também o serviço prestado. E aí, indiretamente, estará ajudando, digamos assim, o usuário no seu consumo. Com relação à questão, já falei, foi da água, das bandeiras. Ali diz respeito à questão do consumo da energia, né? O consumo, se aquele, eu tenho aqui refrigerador que tem uma bandeira A, B, C. As mais antigas têm um consumo maior. Então aquele ali diz proporcionalidade do consumo de cada equipamento. Quem fiscaliza isso, como eu falei anteriormente, é a ANEEL. É a ANEEL que tem ingerência nessa classificação. Bom, eu acho que eu respondi todas. Só responder para o só conferindo, indo para você gravar, qual é a preocupação da ARCE com relação à evaporação dos reservatórios? Não, que tem feito? Isso aí é política de governo, né? É política de governo. Nós não executamos as políticas do governo, isso é o poder executivo, né? É o poder executivo que tem que se preocupar com essa questão toda. Nós fazemos um trabalho de regulação, de fiscalização dos contratos. Nós somos um pouquinho depois. Já existe um contrato entre as partes e nós estamos ali para ver o equilíbrio desse contrato. Agora, as políticas públicas não nos dizem respeito no que diz a execução. Aí é o governo do Estado, é o poder executivo, tanto federal como municipal, como da União, que vão ter que realizar. Nós pedimos a recomposição da mesa. Por questão só tem uma última pergunta que ele levantou a mão. Pode responder. Me permita, senhor presidente. Pois não. Obrigado, presidente. Parabéns pela sua explanação. Cada vez mais a gente consegue entender a abrangência dos nossos órgãos, né, que nos apoiam. E aí vem uma questão, né? Já que nós, enquanto associação, né, de voluntários, né, qual seria o papel, que ajuda nós poderíamos integrar com a associação, né, ou seja, de ajuda, né, ou seja, já que nós estamos aqui numa reunião, acredito que poderíamos ter parcerias, qual é a carência, onde é que nós podemos nos mobilizarmos, né, com Lions e Leos, né, aqui na nossa cidade, no estado, para que a gente possa falar, né? No início da nossa reunião falamos aqui da ausência de alguns Lions no nosso CD, nós às vezes nas nossas reuniões dos clubes, né, falamos da nossa falta de criatividade, mas foi riquíssimo a sua abordagem. Eu acredito que temos aí uma oportunidade, né, da sociedade interagir. Eu acho importantíssima a participação do Lions, inclusive poderia fazer um trabalho de conscientização, por exemplo, para o uso da água, um trabalho, uma política nesse sentido de conscientização. A água é vida, né? Com esses slogans, transmitir para vocês aqui do Lions, para participarem das nossas audiências públicas, opinando. Então, sempre é bem-vinda. A sociedade como um todo, ou ela organizada ou não, sempre é bem-vinda a colaborar com a nossa agência. Eu queria, presidente, finalizando minhas palavras, agradecer até essa hora, 10 horas, o restinho do público, mas aqui agradecer muitíssimo a presença de todos vocês. Espero que tenha passado alguma ideia para vocês, apesar de ser uma palestra um tanto quanto técnica, eu acho que diz respeito à vida de todos nós, né? Muito obrigado. Dando continuidade, a gente vai recompor a mesa e pedimos os aniversariantes que estão presentes para se postar aqui diante da mesa, inclusive o nosso palestrante, para receber o certificado. Os aniversariantes. Parabéns para você, muita felicidade, muitos anos de vida.
presença do palestrante para receber o certificado de reconhecimento pela sua ilustre palestra e agradecer de todo o coração a sua contribuição cultural a esta academia. Muito obrigado. Companheiro presidente, encerro aqui o encerro dos trabalhos e lhe devolvo aqui o nosso medalhão. Companheiro, muito obrigado pela missão cumprida fielmente. E agora vamos aos agradecimentos e encerramento da nossa reunião. Quero agradecer a presença dos convidados, do dileto casal governador que não pôde comparecer, aos companheiros que fizeram guarda à bandeira, companheiro Iben, as duas companheiras, ao companheiro Antônio Chimenez, diretor de Relações Públicas, compôs a mesa e fez a reflexão, ao companheiro Pedro Jorge, que apresentou o acadêmico Jardim, que deu um show de talentos e didática, aos debatedores Assis, Nogueira e o companheiro Carlos, Antônio, aos companheiros que aqui estiveram para enaltecer essa noite brilhante de cultura na Academia de Cultura Leonística do Ceará, a todos que de alguma maneira contribuíram para o brilhantismo dessa solenidade, e ao nosso mestre de cerimônia que tão bem conduziu o cerimonial. E ao final, e também não poderia deixar de agradecer especialmente ao companheiro Pifão e à TV Laios, que aqui veio fazer a cobertura dessa solenidade. Agora peço uma brilhante salva de palmas para os pavilhões de esporte e vamos encerrar a sessão, a solenidade, e pegar um pouco do nosso coquetel, embora já o passado da hora. Muito obrigado, boa noite a todos, muitas felicidades.